Cadê meu microfone, Jair? Jair, o que tá acontecendo? Começou, gente, sextou. Bom dia. Sexta-feira? É isso mesmo, Jair? É nesse estilo? É nesse estilo. Tá bagunçado, mas tem gerente. Aê, animada. A Laninha tá dançando. Sextou. Não, já bateu, se liga gente. no Instagram da Rádio 96 FM pra vocês verem nossa carinha aí de feliz. Estamos ao vivo. Mas não repara, eu com um pouquinho de véia, cabelinho veio sujo, mas tá tudo bem. Neura bateu. Bom dia. Bom dia, Laninha. Como você tá? Eu tô ótima, já é sexta-feira, né, minha amiga? Hoje pode tomar uma tacinha. Hoje pode tomar uma tacinha. Eu acho que hoje eu vou sair da casinha e vou tomar uma tacinha. Vou me liberar. Doutor, será que pode hoje? Vamos ver, o nutricionista aqui vai falar que pode. Bom dia, Flávio Pazotti. Presente o nosso convidado. Bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo Olha um papo aí, legal. Estamos com ele, Flávio Pazotti, nutricionista da cidade de Rio Verde, bombando aí. Eu fico com medo. No emagrecimento da mulherada, porque viu? Vem aquele negócio, é nutricionista, eu não sei se eu conto que eu como demais ou como de menos. Não, eu tô aqui pensando, amiga, você falou vinhozinho, mas hoje eu queria uma porçãozinha de boteco, uma cervejinha gelada, sabe aquela linguicinha frita? Será que o Pazotti vai liberar nós? Dá Você muita sabe que retenção. de vez em quando não tem problema nenhum. O problema é de vez em quando você sempre. De vez em quando, de vez em sempre atrapalha, acaba atrapalhando. Ô Flávio, eu achei muito bacana, porque a Alana mandou pra nós aqui uma pauta de assuntos pra gente falar um pouquinho sobre emagrecimento feminino. E a gente tava até conversando aqui antes de começar o programa de algumas peripécias que eu falo que o sexo feminino passa nesse dia a dia, né? E o que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de nutrição para as mulheres? Às vezes essas dificuldades, tem alguma coisa a ver com a questão hormonal? Conta pra nós o que a gente vai falar hoje para os nossos ouvintes e ouvintes homens. Na verdade, a parte hormonal às vezes acaba prejudicando um pouquinho, né? Atrapalhando de uma certa maneira o processo de emagrecimento em alguns casos, né? Os hormônios estão diretamente relacionados com o metabolismo do ser humano, né? Então, mas o processo de emagrecimento em si, ele não é difícil de acontecer, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório que emagrecer não é difícil. A gente precisa ter, óbvio, né, aqueles quesitos básicos de quem quer alcançar metas e propósitos na vida, que é ter disciplina, que é ser determinado. Mas a questão é o mais difícil. aí. Mas o processo bioquímico do emagrecimento não é difícil, sabe? Basicamente, a gente tem que seguir aquela matriz, né, do protocolo de emagrecimento, que é gastar mais calorias do que a gente consome ou consumir menos do que a gente gasta, né? Ter uma alimentação equilibrada, né? Procurar sempre as melhores opções alimentares e praticar uma atividade física de maneira constante, ter uma boa intensidade nos treinos, né? Na atividade física e enfim, não tem tanto segredo assim. Manter uma rotina aí. Eu achei legal, tem uma pauta aqui que eu acho que a hora que a Bia chegar, ela vai falar assim, não, essa pauta é minha. A gente falar um pouquinho da questão intestinal da mulher também, né? Eu achei a mulherada super interessante a gente falar disso. Porque é mito ou é verdade? A mulher é mais presa do que o homem? Com mais frequência, né? Aparece constipação em mulheres. E eu sempre digo também nos meus consultórios para os meus pacientes que o intestino é a principal engrenagem do nosso corpo. Verdade. Né? O intestino diz muito de como está a nossa saúde atualmente. Né? Eu falo assim, o hábito intestinal e até consistência de fezes mesmo, que a gente tem que avaliar, porque isso diz muito de como está a nossa saúde, né? Eu costumo dizer também que o nosso intestino é nosso segundo cérebro, né? O nosso intestino, ele tem uma ligação direta com os nossos fatores psicoemocionais. No intestino a gente produz, por exemplo, um aminoácido que chama triptofano. E esse aminoácido, ele é precursor de serotonina. A gente produz esse aminoácido, ele chega no cérebro, vira serotonina, é convertido em serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor de bem-estar. É um neurotransmissor que equilibra nossas emoções. Então, se o indivíduo tem um intestino disbiótico, por exemplo, não saudável, inflamado, ou muito constipado, ou muito solto também, intestino ali que esteja com a microbiota defasada, o indivíduo tendencia a ser mais ansioso, mais estressado, mais compulsivo. Eita. Né? Tá se identificando aí, Tuano? Então, o intestino, ele
ele é muito importante. Vou ter que conversar com o meu intestino. Minha amiga, pra ver se ajuda na ansiedade. A gente tem que ter uma relação bem próxima. Mas é bom falar disso, dessas questões emocionais aí, que tem muito a ver com que aonde a gente quer chegar, né? Eu falo fisicamente falando, e eu vejo, principalmente nós mulheres, às vezes encontro uma dificuldade tão grande para que isso aconteça. E eu falo assim, parece que o esforço... Você fala, nossa, você olha para um homem e fala, gente, mas nossa, Exatamente. ele consegue tão rápido. E por que nós parece que enquanto ele foi 10, eu consegui só 2? O homem, na verdade, ele tem uma produção de testosterona, por exemplo, bem maior que as mulheres, né? E a testosterona é um hormônio que tem essa relação direta com o metabolismo. Né? Então, e outra, o homem tem mais volume muscular naturalmente, né? E isso tudo faz... tem essa relação com o metabolismo. Então, o homem, ele naturalmente tem um metabolismo mais acelerado e consegue, de fato, emagrecer, perder gordura subcutânea com mais facilidade que as mulheres. Tudo é culpa da Eva, eu tenho certeza. É da texto. Ai, texto. Eu vou até puxar o bloco depois. Mas assim, o homem tem mais facilidade, mas as mulheres também conseguem emagrecer de uma maneira fácil também. Não é difícil. O emagrecimento não tem segredo. Tá? É só ir lá no Flávio Pazotti que ele passa um cronograma bom pra você. É verdade. Comer uma castanha no meio da tarde, Flávio. Minhas dietas são bem práticas, viu? Eu gosto de coisa assim, ó. A gente vai pro bloco e já volta com mais informações pra vocês. Fiquem ligados. Você quer começar, Laninha? Vamos lá. Flávio, vamos falar um pouquinho sobre você, sobre sua carreira aí, sobre sua trajetória, da onde você é. Conta pro pessoal aí sua formação. Você formou aqui na cidade de Rio Verde? Não. Conta um pouquinho aí pra gente do seu currículo. Bom, eu não sou rioverdense, né? Morei muitos anos da minha vida aqui. Moro atualmente. Sou natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mais um paulista, gente. Mais um paulista. Só que eu me formei em Ribeirão Preto, na UNAERP, a Faculdade de Ribeirão Preto. Faz 8 anos que eu tenho de formação. Lá eu comecei a clinicar, trabalhei em consultório. Comecei minha carreira profissional, me especializei. Primeira especialização minha foi em Ribeirão Preto. Fiz pós-graduação em nutrição esportiva e suplementação. E aí retornei para Rio Verde faz 4 anos. Vai fazer 4 anos. Aqui eu já fiz outras especializações, né, em Goiânia. A última que eu fiz foi de funcional, nutrição funcional, que é a que eu mais trabalho atualmente, que preza muito longevidade, qualidade de vida, saúde intestinal. É o que a gente nota muito, né, Flávio? Que as pessoas, elas hoje buscam uma alimentação bacana, prática, e que a gente fala muito aqui, principalmente nas cestas, né? O Dr. Richard fala muito isso. As pessoas estão ficando mais velhas e isso precisa de um cuidado maior, né? E as pessoas hoje... Eu percebo que tem muitas pessoas que querem esse cuidado. Eu falo também que pós essa coisa da pandemia que a gente viveu, muitas pessoas buscam essa qualidade de vida, né? Sim. Porque uma alimentação equilibrada, uma alimentação que supra suas necessidades nutricionais, ela reflete uma melhora da sua imunidade, do seu quadro de imunidade, inclusive, né? Então, é aquilo, é o nosso remédio natural. Se a gente se alimenta bem, a gente vai ter mais longevidade, vai se sentir melhor, vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais saúde, vai dormir melhor, vai ter mais disposição, vai ter mais força, vai ter uma libido melhor, né? De fato, a alimentação, ela envolve todos esses benefícios, né? Vamos dizer assim. Uma alimentação equilibrada envolve todos esses benefícios. Ô, Flávio, agora eu quero entrar no assunto. Você tá Hoje eu tô perguntadeira. Eu vou deixar você Flávio, eu quero te perguntar o seguinte. A gente fala muito dessa questão de ter uma vida saudável, de conseguir chegar no seu melhor momento, na sua melhor fase, né? E quando a gente olha, a maioria das pessoas hoje, a gente vê aí por pesquisas, a maioria das pessoas vive um sobrepeso, uma obesidade. E aí, quando entra com a palavra emagrecimento, muitos notam ou existe um certo tabu em emagrecer, em ter uma vida melhor. O que é esse processo de emagrecimento? O que constitui? Vamos falar assim, como se diz, vamos desmistificar isso, que eu acho que é uma coisa tão simples e eu acho que a gente dificultou muito. Hoje em dia a gente percebe nitidamente que a população está acima do peso, né? Talvez 70% da população, pelo menos, está em estado nutricional de sobrepeso.
E esse sobrepeso é consequência de acúmulo de gordura subcutânea. A gente sabe que gordura subcutânea, ela é um reflexo, uma consequência de uma inflamação do corpo. Então a gente tem que procurar melhorar, desinflamar o nosso corpo, né? Pra gente ter mais saúde, pra gente ter mais longevidade, como eu disse anteriormente. E as pessoas têm procurado esse processo de emagrecimento justamente, não somente pela parte estética, mas também pelo fato, né, da questão de viver melhor, de viver mais, de ter mais longevidade, né? De prevenção de doenças e patologias, inclusive, né? Porque a gente sabe que a alimentação, ela como eu falei, é o nosso remédio natural. A gente se alimenta bem, a gente previne de doenças e patologias, vive melhor. Sim, e as pessoas também, a gente estava comentando aqui até, querem fórmulas mágicas, né? Querem um medicamento, igual a gente tava comentando assim, a Tuana emagreceu, chegaram pra ela e perguntaram, o que você tomou? É isso, né? é tudo muito Tomou fácil, vergonha né? na cara e foi ter disciplina, acordou 5 horas da manhã pra ir pra academia, ninguém vê isso, né? E a gente acaba que no desespero, precisando emagrecer aí, a gente procura, assim, também não vamos, né, julgar quem nunca, né, chegou e falou, preciso tomar, sei lá, um inibidor de apetite, alguma coisa. E recentemente viralizou a questão do falecimento da cantora lá do... como é que é o nome dela? Calcinha preta. Isso, a Paulinha. Que aí parece que foi constatado que ela fazia utilização desses inibidores de apetite, que ela era meio que fanática por emagrecimento e ela tinha dificuldade de emagrecer e aí ela entrou nos medicamentos, isso veio à tona e vários nutricionistas levantaram a questão. O que você fala em relação a essa questão de entrar com medicamentos? Até onde o medicamento ele pode realmente te ajudar? Você pode viciar naquilo? Ele tem que ser só a cerejinha do bolo? Ou ele não tem que ser? Qual é o seu posicionamento como profissional em relação a isso? Bom, vamos lá. Eu não vou entrar muito em relação eu vou dar minha opinião em relação a esses blends de medicamentos para emagrecimento. Dessa maneira que foi dessa cantora em específico. De fato foi um erro, né? Ela fez uma mistura de inúmeros fármacos aí sintéticos que acabou, né? Como a gente sabe o resultado, acabou falecendo porque utilizou inibidores de apetite em excesso, estimulantes em excesso, né? Porque hoje em dia as pessoas parecem que procuram uma fórmula mágica, né? Sim. De emagrecer do dia pra noite. Não é assim que funciona. A gente precisa ter uma certa constância, né? Eu costumo dizer que existe o processo de emagrecimento, existe uma tríade, 3 pilares que a gente tem que colocar em prática de forma sincronizada e harmônica, que a partir desses 3 pilares bem feitos, a gente consegue um emagrecimento eficaz e saudável. O primeiro é ter uma alimentação equilibrada, saudável, que supra suas necessidades nutricionais, né? Uma dieta mais qualitativa. O segundo, praticar atividade física de uma maneira constante, com uma frequência legal e uma boa intensidade. E o terceiro pilar, não menos importante que os outros 2, é descansar, dormir bem. Porque pouca gente sabe, mas a gente acelera bastante o nosso metabolismo. O nosso metabolismo tem uma ativação e aceleração, inclusive quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, a gente produz alguns hormônios que têm uma relação direta com o metabolismo e facilita o processo de emagrecimento, como o hormônio testosterona, GH, que são hormônios produzidos no momento do sono. Então tem alguma relação bem direta isso, Flávio? Porque às vezes a pessoa faz tudo certinho, mas ela não dorme. Não dorme. A pessoa é tão assim. E às vezes ela acontece. fala, mas por que não vai? No meu consultório, inclusive, acontece. Aparece, Flávio, eu tô seguindo sua dieta direitinho, tô treinando como eu nunca treinei. E tô evoluindo, tô conseguindo ter mudanças da minha composição corporal, mas está sendo uma evolução muito letárgica, tá bem lento o processo. O que será que tá acontecendo? Aí eu vou fazer, né? Eu vou conversar na anamnese ali, no bate-papo com o meu paciente. E aí descubro que o sono dele não tá tão reparador assim, né? Não tá sendo um sono, não tá dormindo bem. O que é não dormir bem? Dormir pouco,
4 horas de sono, 5 horas de sono. Porque essa questão de dormir também é muito relativo, né? Tem gente que se restaura com 3 horas de sono. Eu, se não dormir pelo menos 7, gente, no outro dia eu tô só a bagaceira. Tem gente que se dormir 7 horas, no outro dia tá acabado. Na verdade, a pessoa que dorme 3 horas, ela acorda talvez bem, porque ela tá adaptada àquilo, mas não é saudável pra ela. Sim. Né? A gente tem que ter uma quantidade mínima. Ela não tem o tempo de recovery adequado do corpo dela com 3 horas de sono. Né? E como eu falei, o sono pertence à tríade do processo de emagrecimento. Mas eu quero até fazer uma pergunta, porque tem pessoas... E por que às vezes, desculpa te interromper, Pode continuar, por que às vezes a pessoa não consegue de fato dormir bem, né? Porque não é só, eu vou escolher que é preciso dormir 7 horas, vou dormir que nem um anjinho. Não. Porque às vezes a gente tem dificuldade de dormir bem, né? Por conta de estresse, ansiedade, né? Não consegue desligar, né? A cabeça consegue desligar. Isso que eu falei anteriormente, às vezes tem relação até com a saúde de estrutura e microbiota intestinal. Eu tinha falado anteriormente que no intestino a gente produz aquele triptofano, que é um aminoácido que ele chega no cérebro, é convertido em serotonina e que acaba modulando, né? Ajuda a modular nossos fatores psicoemocionais, deixa a gente menos estressado, menos ansioso, né? E essa serotonina, à noite, no período noturno, ela é convertida em melatonina. Melatonina é um neurotransmissor que modula o sono. Então você vê o tanto que é importante a gente prezar da saúde do intestino. No período noturno, ela vai ter um reflexo de como está seu intestino. Se o intestino está saudável, eu vou ter mais melatonina e vou conseguir ter um sono mais reparador, né? E como que a gente... vamos falar um pouco da questão do intestino, então, né? Sim. Porque a gente fala que a gente precisa ter um intestino saudável, mas... Quais são os fatores que vão influenciar na saúde do... Como se é só tomar uma colherzinha de chia com água todo dia cedo? Comer uma mãozinha? Ajuda. É porque eu vejo essas receitas, às vezes, mirabolantes e falo, gente de Deus, será que é só presta? isso? Eu não gosto da ideia de receitinha, sabe? Eu gosto de algo mais palpável, mais fácil, que de fato aconteça, né? Basicamente, uma boa ingestão hídrica, sabe? Você tem que ingerir água de uma maneira adequada. Uma média aí de 2 litros. Tem uma continha que a gente faz, né? Que é 35 ml por quilo de peso, né? 35 vezes o seu peso. Aí seria uma média de água que você deva ingerir. Então, ter uma boa ingestão hídrica e uma alimentação também com bom aporte de fibras solúveis, fibras insolúveis, fibras que são derivadas aí dos alimentos reguladores, né? Que são as verduras, legumes, as sementes, né? Semente de chia, semente de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Oleaginosas também tem um aporte de fibra interessante, né? São as castanhas, as nozes, as amêndoas, né? Então, ter uma boa ingestão hídrica, ter uma boa ingestão de fibras na dieta e, obviamente, retirar os alimentos que são pró-inflamatórios para o intestino. Alimentos ultraprocessados, industrializados, né? Bebida alcoólica de maneira crônica. Eita, hein? Agora eu tô com... Que isso? Não, mas a gente tá no ar. Refrigério. Só deu um susto, a gente tá no ar. A gente ficou no escuro aqui, né? Agora tocou no assunto que a Tuana vai cancelar. Até desligou as lâmpadas do estúdio, a hora que falou pra cortar a bebida alcoólica. Aí ela não, mas a questão da bebida alcoólica que a gente fala muito, porque tem pessoas que faz uma escolha, elas invertem, né, Flávio? Ela vive uma vida de bebida alcoólica e parece que a dieta é compensada, assim, é o famoso de segunda a sexta. Deu sexta à noite, desandou tudo. Sábado, domingo e segunda a sexta é perigoso, tá na vida. E é aquele ditado, né? Em grão, galinha enche o papo. A gente acha assim, não, é só uma cervejinha, é só um happy hour depois do serviço na segunda. Aí na terça tem happy hour de novo, na quarta. A hora que você vai ver, você bebeu a semana inteira. Aí é o problema. Não é um happy hour. Atrapalha, né? Hoje eu vou sempre sair com os amigos. Um dia no meio da semana. Exatamente. Aí depois tem a sexta, vai chegando a sexta-feira, o sábado. Isso. Aí no sábado à noite você vai já pra um bar, no domingo já rola aquele churrasquinho, quando é festa. Não, e é bom tocar nesse assunto de bebida alcoólica, porque de fato atrapalha bastante o processo de emagrecimento. Se a gente tem uma ingestão mais volumosa e rotineira, né? Por conta de quê, Flávio? Vamos lá. A bebida alcoólica
ela tem um valor calórico elevado. Sim. Né? A bebida alcoólica, 90% das bebidas alcoólicas tem carboidrato simples na composição. Aquele carboidrato que gera pico de glicemia e, consequentemente, estimula a insulina, a produção de insulina. E a insulina, a gente sabe que é um hormônio anabólico, que ele diverge com o processo de emagrecimento. Então, se eu tiver com pico de glicemia, eu vou ter dificuldade de emagrecer, e a bebida alcoólica proporciona esse pico de glicemia, né? Pelo contrário, ele facilita a lipogênese, né? Acúmulo de mais gordura subcutânea. E a bebida alcoólica, talvez o maior problema é o álcool, né? O álcool é a questão é o fator inflamatório ali, que compõe a bebida alcoólica. E o álcool gera uma inflamação generalizada, principalmente uma inflamação no nosso queridinho intestino. E a gente sabe que se o intestino não estiver saudável, nada vai funcionar bem do nosso corpo. Mas isso não quer dizer que não possa. Na verdade, a pessoa, ela tem uma escolha. Não, sim. Final de semana ali, escolhe um dia e tenha um pouco de consciência, né? Uma inteligência emocional, né? Uma cautela quando for ingerir bebida alcoólica, sem grandes exageros, não tem problema nenhum. Não é todo dia não, gente. Quase todos os finais de semana eu tomo uma cervejinha, mas assim, com consciência, eu degusto ali a bebida alcoólica, uma cervejinha no caso, e não me atrapalha em nada. No meu cotidiano, no meu dia a dia, eu tenho minha alimentação extremamente equilibrada, pratico minha atividade física de maneira constante, de uma intensidade legal, que é importante. Eu procuro dormir bem todas as noites, ter um sono reparador, né? É o não vai combo, ser né? uma cervejinha que eu tomo no final de semana que vai atrapalhar o meu objetivo, talvez, de emagrecer ou de hipertrofiar minha massa muscular. Inclusive, a alimentação dele é regradíssima, porque o Flávio não contou, mas ele é gêmeo com a minha querida Fernanda Pazotti. Ele tem que dar padrão. E a Fernandinha, minha filha, a Fernandinha tem uma empresa que trabalha com alimentação marmita saudável. Esse aqui tá feito. Chegou, tem comidinha lá já tudo congeladinha, só descongelar. Eu vou chamar a música e depois a gente vai falar um pouco sobre se organizar para manter essa vida. Porque assim, eu vejo que você precisa ter disciplina e organização, principalmente agora, que eu vejo que a maioria das pessoas, elas não ficam em casa. Preparar a marmitinha, se organizar, porque senão se a gente deixar pro dia, eu sou assim, se eu deixar pro dia eu vou lá, abro a geladeira, falo, ver qualquer coisa. Não, então no domingo eu já faço minhas marmitinhas, você que não tem tempo aí, ó, já aciona a Fernanda Pazotti, ela prepara pra você. Planejamento. Tô fazendo merchan. Né? Ô, Fernanda, depois você manda um recebido lá em casa, viu? Chama Empório Salutare. Salutare, viu? Adiciona no Instagram, hein, pessoal. A gente vai pro bloco, já volta com mais informações pra você. Gaguejei, ué. Posso continuar? Você quer Bora continuar com o papo de organização, amiga? Vamos. Isso é Flávio, vamos falar um pouquinho da questão de como se organizar pra esse processo. Porque assim, eu falo tanto, a gente tá até relatando aqui no intervalo. O meu processo, eu preciso emagrecer. A Bia precisa ganhar um pezinho. Pra todo mundo, a organização tem que ser a mesma. Assim, o que fazer pra ter uma vida legal e saudável? Planejamento é a palavra-chave, né? Gente, eu acho chique demais. A gente precisa se organizar. E isso faz parte de disciplina, de ter disciplina. Porque quando a gente se planeja ali na questão de alimentação, a margem que a gente tem de erro na alimentação vai ser muito menor. Muito menor. Né? Porque, vamos lá, eu não me preparo, eu acordo ali atrasado em cima da hora. Não posso nem preparar o meu café da manhã mais equilibrado, né? De acordo com as necessidades ali prescritas pelo meu nutricionista. Ou, enfim, eu quero só me alimentar bem ali e procurar as opções saudáveis. Não consigo, vou ter que comer ali na rua, parar num posto e comer uma coxinha. E comer uma coxinha, um salgadinho. Né? Porque eu não me planejei na questão de horário, não planejei de fazer minhas compras na semana anterior ali para procurar os alimentos mais qualitativos, né? Eu não fiz meu porcionamento ali, não preparei minhas marmitinhas, né? Então é importante a gente se preocupar com essa nossa questão alimentar, né? Ô Flávio, às vezes muita gente deixa de seguir uma dieta, uma restrição. Por quê? Porque tá no corre-corre, tá ali no trabalho, às vezes não tem jeito, né? Eu não falo nem de levar, né? Mas é de esquentar uma comida ou se organizar. Essa administração de tempo aí, de você fazer antes e deixar tudo pronto é primordial, né? Pra quem quer seguir um ritmo. Demais.
Isso é o passo inicial do processo dessa mudança de estilo de vida. Não é nem só de perfil alimentar, de estilo de vida. Quem tá com o propósito de mudar a composição corporal, emagrecer, se sentir melhor, procurar uma vida mais saudável, tem que se planejar. É primordial. Você falando aqui em off pra gente é assim, que você tem muita facilidade de ganhar peso e eu contando pra você que eu tenho muita dificuldade em ganhar. Aí você perguntou, você segue um plano alimentar? Até pra quem quer ganhar peso, tem que seguir uma disciplina, não tem? Exatamente. Conta pra gente. Porque às vezes você precisa ter uma ingesta calórica e volumosa maior e se você não se planeja ali com suas refeições, às vezes você não consegue atingir essas necessidades nutricionais suas com alguma refeição que você Pulou, às vezes, né? Às vezes você pulou, tava no correria no dia a dia e não conseguiu colocar em prática ali sua alimentação. Por quê? Falta de planejamento. Então a gente precisa, de fato, nos atentar com essa questão de se planejar com as suas refeições diárias. Para quem quer mudanças, é primordial, não tem jeito. Sim. A gente não pode deixar para fazer aí conforme o cenário vai apresentando pra gente no dia a dia. Peraí, eu vou almoçar agora, eu vou ali. Meu café da manhã eu vou parar num posto ali agora. Não, peraí. Eu tenho que, ter um meu direcionamento. O que eu quero pra mim? Então eu vou me planejar. A mesma coisa atividade física. Qual que é o horário que é mais fácil para eu estar indo na academia, para eu estar fazendo a minha caminhada? É de manhã? É próximo do almoço? É no final do dia? Porque se eu não me planejar, vai chegar no final do dia, não deu certo, hoje eu tô meio cansado, eu tô meio desgastado, nem vou não. Eu mereço tomar uma. É sempre o tal do eu mereço. Eu mereço hoje tomar uma cervejinha, trabalhei muito. Eu mereço descansar. Não, peraí. Uma atividade física não deve ser opcional. Atividade física deve ser prioritário. É bom você falar isso, porque assim, a gente tem a mania de deixar isso reflete amor próprio. Pra depois da atividade física, né? Beleza. Pô, você quer comer final de semana ali, vai. Ou tomar uma cervejinha, mas primeiro, faça o seu dever. Faça a sua obrigação. E a atividade física da criança, do adolescente até o idoso deve ser prioridade. Não deve ser opcional. Não tem como chegar assim, uma pessoa de 20 anos fala assim, não, eu não gosto não de atividade física, eu sou sedentário. Não, como assim ser sedentário? Não tem razão pra você. Isso reflete muito do seu amor próprio. Não, vamos praticar atividade física, é importante. A gente fica endorfinado, a gente produz... Nossa, é outra coisa, né? A gente produz neurotransmissores de bem-estar. O dia fica melhor. É verdade. Posso ir? Pode. É porque eu tô cheia de perguntas. A gente falando de planejamento aqui, falando de dietas, como eu te falei, um quer engordar, outro quer emagrecer, a gente nunca tá satisfeito com nada, né? Pra mim hoje, Beatriz, que quero muito ganhar peso, eu sei que assim, eu tive que conhecer, eu sempre ficava nessa busca e tal, e não conhecia nem os alimentos, juro por Deus. Eu não sabia nem o que era proteína, o que era carboidrato. A gente sabe sempre o básico, né? Sempre o arroz, o frango, a batata doce, a gente conhece os que a mídia lança aí, que é legal. E assim, as modinhas que vem Exato. sempre, né? Pra mim conhecer mais os alimentos, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, meu menino tá, vou entrar na dieta e tal, pegou uma lista lá. Mas eu posso comer batata e arroz junto. Não sabe, as pessoas hoje, não é verdade? Não, já tem acesso, mas não sabe, né? Mas ultimamente as pessoas têm conhecido mais a questão alimentícia, né? As pessoas hoje em dia têm um pouco de conhecimento, pelo menos, do que é um carboidrato, de que é uma proteína, de que é uma gordura. E é importante isso. Mas eu acho que mais é o básico, né? Não? De educação alimentar. Isso. Bom eu saber pra mim seguir um plano, não é? Exatamente. No seu caso, por exemplo, que procura hipertrofia, ganho de massa muscular, pra começar... tem que ter uma prática de musculação, exercício de força que estimule fibras musculares, porque a musculação ela só vai ter uma consequência positiva da hipertrofia quando a gente treina com intensidade, vai estimular de fato as fibras musculares. E você tem que ter uma dieta, uma alimentação que tenha um superávit calórico, né? Você precisa, no seu caso, que quer ganhar peso, ganhar massa muscular, você precisa consumir mais calorias do que você gasta. Então eu tenho que balancear isso daí. Você precisa consumir mais carboidratos, proteínas, óbvio, fazendo aí
opção, seleção de melhores alimentos qualitativos, porque não adianta também, vou fazer uma dieta com superávit calórico, né? Uma dieta hipercalórica, e come ali, faz as opções equivocadas de alimentos, né? Não adianta eu comer um sanduba todo dia, como eu comia antes. Cachorro-quente, pizza, né? São alimentos, inclusive, pró-inflamatórios. Vai prejudicar a questão do intestino que a gente falou anteriormente. Sim, verdade. E o intestino tem relação ali com a absorção de nutrientes, com o metabolismo. O intestino tem relação com o emagrecimento, hipertrofia, enfim, tem neurotransmissor, como eu falei anteriormente. Então, é importante a gente prezar da saúde do intestino. Então, nesse caso, que quem quer ter uma hipertrofia muscular, aumentar a massa muscular, tem que ter essa dieta com superávit calórico, consumir mais calorias do que gasta. Óbvio, com alimentos qualitativos, né? Proteínas, carboidratos interessantes. E ali também a questão de exercer atividade física de maneira mais intensa e voltada mais para musculação. Aí diminui um pouco o cardio, né? Diminui um pouco os exercícios aeróbicos. Mas não significa que eu não posso fazer aeróbico, né? Pode, não. Você sabe que tem gente que chega pra mim e fala, não faz aeróbico de jeito nenhum. É condicionamento físico também. Você tem que... Exatamente, Alana. Você tem que dar ênfase na musculação, nesse caso. Mas o exercício aeróbico sempre vai ser muito bem-vindo, até pelo fato de preparo físico, resistência física, oxigenação do corpo, né? E aí eu queria até... A gente vai pro bloco já? Ou vai? Sim, a gente vai pro bloco rapidinho. Vamos dar um... Não, amiga, música. Para de dançar. Música. Tuana tá dançando aqui na minha frente, pelo amor de Deus. Depois eu quero voltar com o assunto de suplementação. Que Sim, a gente escolhe mas vamos falar do Cicobi antes? Opa, o Tecnoshow tá acabando. Hoje aí o Tecnoshow tá acabando. Eu tenho certeza que você já fez seus projetos aí de compra de máquina, de trocar seu carro, trocar sua caminhonete aí. Às vezes quer comprar algum insumo, tudo na Tecnoshow. Sabe quem que vai te ajudar se você não tiver o seu dinheiro completo? Porque hoje em dia também, mesmo se você tiver o seu dinheiro, você comprar tudo à vista não compensa. Exatamente. Não é verdade? Você tem a maneira de investir ali e mudar a sua vida. E fora que lá eles te dão uma organização, né? Uma consultoria. Eles te ensinam a como investir. Não é? É diferenciado o negócio. Cicobi Empresarial fica ali na Avenida Presidente Vargas, no prédio do Lemon. Corra lá, gente. Você vai ver que lá tem as menores taxas de juros do mercado. Financiamentos próprios aí. Você vai financiar sua máquina, sua caminhonete, seu carro aí. Tudo que você quiser. Sua casa, sua fazenda, tudo. Com as menores taxas do mercado aí do país. Então vá conhecer esse Cicobi Empresarial. Edifício do Lemon, na subida ali da Presidente Vargas, com estacionamentos próprios, estão prontinhos para te atender. A gente já volta com muito mais informações para vocês. Bora lá, Flávio, pra gente fechar aí no último bloco agora, vamos falar um pouquinho sobre suplementação, porque a gente tende a achar assim, quero ganhar massa, quero, né, igual a Bia falou, quero dar uma engordadinha, assim, eu sou obrigada a suplementar, porque a gente escuta muito isso, vai ter que tomar o famoso do whey, você vai ter que suplementar com isso, com aquilo, ou só a alimentação é suficiente? Como é que funciona essa questão? Quando entrar com suplementação? Na verdade a suplementação é uma ferramenta que vai facilitar a gente atingir as necessidades nutricionais que a gente precisa, né, para determinado propósito, né? Seja a hipertrofia muscular, às vezes uma suplementação também encaixa ali no processo de emagrecimento, né? Mas assim, não tem a necessidade de suplementar em todos os casos, né? De utilizar a suplementação. A gente pode suprir essas necessidades nutricionais com alimentação sem problema nenhum. Mas, por exemplo, no caso de hipertrofia, de ganho de peso, às vezes a gente precisa fazer uma dieta tão hipercalórica, hiperproteica, e só com a alimentação, ou seja, para a gente atingir essas necessidades nutricionais, com a alimentação a gente precisa ingerir muita comida, né? Tipo um volume muito de frango grande. Lá que não dá, gente. E às vezes a suplementação nesse caso facilita, né? A gente suplementa junto com uma refeição. Então a gente faz uma refeição mais equilibrada em relação ao volume e aí suplementa para suprir, né? Essa necessidade de proteína ou necessidade de carboidratos, né? Então, muita gente fala isso pra mim, fala assim, toma proteína ali, toma a creatina junto com a proteína, porque você dá uma enxadinha. Isso é verdade ou é mito? Eu gosto, eu sou muito fã da creatina, viu? E não faz mal pra gente? Porque daí eu tenho problema renal, tenho... Nada. Gente, tudo que você escuta, não é? Vai fazer mal pros seus rins, vai fazer isso, aquilo. Eu nunca vi um estudo científico que mostrou que a creatina
oferecesse algum risco de dano pros rins. Nada. É mesmo? Nunca, Então nunca. posso tomar tranquila. Óbvio, né? Você Aham. precisa ter uma orientação profissional ali pra Sim. estar tomando. Às vezes não tem nem necessidade, porque creatina, a gente, através da alimentação, a gente consegue ter uma absorção de creatina, né? Uhum. Mas a creatina, ela melhora muito a performance na atividade física. Ela, de fato, ela tem uma propriedade que evita bastante a fadiga muscular na execução do exercício, né? Te dá mais força. Aham. A creatina, ela gera uma retenção hídrica intramuscular, então facilita o aumento do volume da musculatura. Então a creatina é um suplemento queridinho pra mim, assim. Eu gosto bastante isso é de bom utilizar. saber, né? Tem muitos mitos em relação à suplementação, Tem. né? Tem gente que fala assim, se eu tomar whey, eu vou engordar, eu vou inchar. Nada Aí depois eu vou disso. parar de tomar Nada whey, eu vou disso. ficar flácida. É. A gente escuta muito, assim. Nada Aham. disso. Óbvio que tem que ter orientação para ingestão, para administração correta do suplemento. A quantidade exata você tem que saber, né? A Aham. quantidade exata, o momento exato, a hora que você vai tomar esse suplemento, né? Mas assim, são ferramentas, os suplementos são ferramentas super bem-vindas, assim, para ajudar no processo de mudança de composição Aham. corporal e também para suprir as nossas necessidades nutricionais. Dá aquela potencializada, né? Eu vou fazer a Isso. última pergunta, uma pergunta que não quer calar. Última, não. É, amiga, falta 2 minutos pra terminar. Eu venho Flávio, fala pra mim aqui, dos anabolizantes, as famosas bombinhas. Ó, eu vou te falar Hoje aqui. tem outro nome, Tem- viu? Dananes. Hoje Essa é é polêmica, Danone. Eu tô desatualizada. Eu tomo Danone todo dia, Não, mas amiga. não é esse, não. Mas é outro. Esse é esse Danone que você tá falando. Então, ai, muita gente fala e muita gente, não sei o que você taxa, que é ruim, que é isso, que é aquilo. Eu vou falar, eu já tomei 3 ou 4 vezes. Foi a melhor fase da minha vida. Primeiro, por causa de disposição. Bom, o tipo que eu tomei. Tomei Aham. sobre orientação, tudo certinho, né? Exatamente. Ganhei massa, fiquei Tchutchuca. tchutchuca mesmo. Bombonzinho. Parei, acabou. Paniquete. O que você me fala? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Na verdade, a utilização de hormônios, né? Anabolizante, que é o termo que você usou, sob orientação, acompanhamento médico, se necessário, não tem problema nenhum utilizar. Aham. Né? Desde que module de maneira adequada os seus hormônios. Né? Agora, tem muita gente que utiliza aí sem orientação médica, né? Em mercados aí meio clandestinos, aí, como que compra esses anabolizantes aí sim pode ser muito prejudicial à saúde. Tem gente que a gente até confunde, às vezes, com o animal, que é tão diferente. você Tanto que vê- usa algumas coisas. Você vê Não, que e tá é engraçado enorme que a você pessoa, chega na né? academia, tá lá, né? O uns maromba, até até bufa. o cheiro é diferente, né? aí fala assim pra gente, não, tô aqui só na alimentação. Aí você olha, tá caro. O trapézio entrega, né? Você vê aquele trapézio Deus Aí você tá não lá. sabe se é um Cara, boi tem Nelore, se é uma coragem. pessoa. Não, aí você vai ver a pessoa pegando peso, né? Acha que pega, sei lá, 80 quilos, vai lá, a pessoa pega 15. Você fala, Não, "Ei, eu tem falo, alguma coisa gente, errada." eu já chego e falo assim, amiga, que bomba que é essa que eu tô doido pra usar? Eu já falo daí jeito pra pessoa, né, desarmar, não tem jeito. A gente terminou aqui o programa, quero agradecer a sua participação, pedir pra você vir mais vezes, Claro. pra gente falar, porque tem tanta coisa a respeito de... Tem. Até tô recebendo mensagem aqui de nutrição, dessas coisas que a gente pode falar, desmistificar um monte de coisa, não é mesmo? Legal, isso demais. Porque demais. tem mito demais, né? Na questão de alimentação, o que mais tem são mitos, né? Vamos desvendar esses mitos, né? Isso. Mas muito obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso, né, meninas? Eu quero que Excelente. ele volte mais vezes. Aí. Como descontar nós- algumas coisas. Fazer pra essas mim. consultas, assim, É, né? fazer consulta particular. Diretas, Já né? tô aqui falando com a irmã dele. Falei, É? pode mandar o recibo lá em casa, que eu fiz um merchan gratuito. E meu passe é cara, minha hora é cara, viu, Organização Caparelli? Um beijo pra você e obrigada. Obrigado, Beijo, meninas. Um galera. abraço. Até amanhã.